Uma curva que se desenrola de um ponto central e vai progressivamente se afastando desse ponto é chamada espiral. As espirais fascinam os matemáticos desde os tempos de Arquimedes, que aliás foi o primeiro a escrever um tratado sobre o assunto. Os dois principais tipos de espiral são a espiral de Arquimedes e a espiral logarítmica. Descrevemos uma espiral de Arquimedes quando, por exemplo, enrolamos um tapete. Já a espiral logarítmica é observada nas formas naturais, como as conchas. Na espiral de Arquimedes, o raio cresce de maneira constante com o ângulo θ. R de θ igual a θ, onde há uma constante. Isso significa que depois de uma volta completa, isto é, 2π radianos, o raio R tem comprimento 2πa. Depois de duas voltas, 4π, o raio passa para 4πa e assim por diante em múltiplos de 2π. Então, a cada volta, o raio cresce em uma progressão aritmética de razão 2πa. A característica da espiral de Arquimedes é, portanto, que a distância entre os pontos sucessivos no mesmo raio é constante. Na espiral logarítmica, o raio cresce exponencialmente em função do ângulo θ, ou seja, R de θ é igual a E elevado a θ, onde E é constante de Euler. Quando A é positivo, R cresce sem limite e a espiral se desenrola indefinidamente. Quando A é igual a zero, obtemos um círculo. Se A é menor que zero, obtemos uma espiral que se enrola em direção ao centro indefinidamente. Isso porque R de θ vai diminuindo e se torna tão pequeno quanto desejarmos. Veja também que o raio da espiral logarítmica se desenvolve como uma progressão geométrica, de razão e ao quadrado. Olhando para uma espiral, a pergunta que vem é: quantas voltas são necessárias para chegar ao seu centro? Para responder, vamos usar um exemplo construindo uma espiral por um processo simples. Construa um polígono usando comprimentos decrescentes A1, A2, A3, etc. da seguinte forma. Insira A1 no primeiro segmento, que é seguido de outro segmento A1, colocado perpendicularmente na extremidade do primeiro. Insira o segmento A2 duas vezes, da mesma maneira em que foi feito para A1, sendo A1 maior que A2 e A2 maior que A3 e assim sucessivamente. Qual é o comprimento da espiral poligonal? A, B, C, D, etc. Bem, cada segmento AI aparece duas vezes. Temos então C igual a duas vezes A1 mais A2 mais A3, etc. Agora, se os valores decrescentes de A formarem uma série geométrica, com razão que, entre 1 e 0, teremos para sua soma o valor A1 dividido por 1 menos Q, portanto, o comprimento é igual a duas vezes A1 dividido por 1 menos Q, que é um valor finito. Por exemplo, se Q é igual a meio e A1 igual a 1, obtemos o comprimento de 4 centímetros. Entretanto, se os valores decrescentes de A formarem uma série harmônica no lugar da série geométrica, em que AI é 1 sobre I, isto é, 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, etc., a soma será infinita, porque a série harmônica diverge, isto é, ela tem uma soma infinita. Portanto, dependendo da razão de redução dos valores de AI, poderemos ter uma espiral poligonal finita ou infinita. Passando agora para a espiral não poligonal, notamos que cada conjunto de segmentos perpendiculares AI representa os lados de um quadrado de lado AI. Continuando dessa forma, obtemos uma espiral. Qual é o comprimento dessa espiral? Sabemos que o comprimento de cada arco AI é dado por essa forma. Portanto, o comprimento total da espiral é dado por comprimento igual a π sobre 2 A1 mais A2 mais A3 e etc. Então, usando o mesmo raciocínio, concluímos que a espiral será finita ou infinita, dependendo das mesmas condições já descritas para o polígono. Quando a espiral se desenvolve como uma soma de arcos em progressão geométrica com razão menor que 1, ela tem comprimento finito, embora sejam necessárias infinitas voltas para chegar ao polo. Por outro lado, se a espiral se desenvolver como uma progressão harmônica, teremos uma curva de comprimento infinito dentro de uma área finita.
você poderá verificar que a intuição falha para determinar visualmente quando uma espiral tem comprimento finito e quando não. Nessa figura, a espiral da esquerda foi construída tomando o comprimento dos arcos em uma sequência harmônica, portanto tem comprimento infinito. A da direita foi construída com uma série geométrica de razão Q igual a 0,95, portanto tem comprimento finito. A propriedade matemática fundamental da espiral logarítmica corresponde exatamente ao princípio biológico que governa o crescimento de moluscos em conchas. O princípio é simples. O molusco cresce e a concha se mantém com um formato similar a si própria. Ela cresce em uma extremidade somente, com cada incremento de comprimento sendo balanceado pelo aumento no raio, de maneira a manter sua forma inalterada. Observamos esse fenômeno também no crescimento do feto humano e na forma da expansão do universo e em muitos outros fenômenos. Por volta de 1700, o matemático Jacob Bernoulli publicou um tratado completo sobre a espiral logarítmica, o Spira Mirabilis. Tão impressionado ficou Bernoulli que em seu túmulo foi feita a inscrição Eadem mutata ressurgio, embora mudada, eu ressurgirei a mesma. Das muitas propriedades da espiral logarítmica que Bernoulli tanto admirou, duas são especialmente notáveis. A primeira é que qualquer raio da espiral logarítmica a intercepta em ângulos iguais. Isto faz com que a espiral seja uma parente próxima do círculo, pois neste o ângulo de interseção com os raios é sempre 90 graus. Realmente o círculo é uma espécie de espiral logarítmica de crescimento zero. Em função dessa propriedade, a espiral logarítmica é também chamada de espiral equiangular. A segunda e mais interessante propriedade é, como já vimos, que o comprimento de um ponto qualquer da espiral logarítmica até o polo pode ser finito ou infinito. É possível construir uma espada e uma bainha que não sejam retas nem arcos circulares? A resposta é sim. Existe uma terceira curva com essa propriedade, a hélice. Devido à curvatura constante da hélice, é possível construir uma espada e uma bainha helicoidais que se encaixam perfeitamente. A hélice é também o caminho mais curto entre dois pontos não verticais do cilindro. Realmente, uma linha reta e um círculo podem ser vistos como hélices circulares. Se comprimirmos o cilindro até todas as bobinas coincidam, isto é, alfa igual a zero, teremos um círculo. Se fizermos alfa igual a 90, teremos uma linha reta. Projetando um raio de luz em uma hélice sob várias direções, obtemos curvas conhecidas como o círculo, a curva senoidal e o cicloide. A estrutura em hélice mais famosa, depois do parafuso, é a do DNA, que é uma dupla hélice que se entrelaça como duas cobras.